O Instagram acho que não quer deixar eu fazer mais live compartilhada, não. Aqui. Pela terceira vez vou tentar. Toda vez que aceita, cai. Aí. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bom? Vamos começar um PowerCast novo. Eu tentei 2 vezes e quando eu te chamava, caía. Eu aceitei. Eu aceitei, mas... Então, vamos para mais um PowerCast. O PowerCast de hoje é a convidada Laísa, falou que é nutricionista que vai nos trazer dicas importantes, porque todo fim de ano, nas festividades, Natal, a gente acaba... Natal é ano novo, né? A gente acaba diminuindo o ritmo de treino, entra em férias, descuida da alimentação e acaba jogando fora o resultado, se não todo, boa parte do resultado que a gente alcançou no esforço durante todo o ano, né? Na construção do corpo dos sonhos. Então, hoje ela vai trazer, né, muitas dicas não, dicas essenciais para que a gente, porque não precisa de muito, a gente precisa do essencial, né, para saber ter o direcionamento certo. Se apresente, por favor, Laís. Pronto. Pronto. Galera. Galera. Sou formada em nutrição. Meio Falei grávida. Fevereiro já foi sair da formação. Período de pandemia. Então, foi aquela coisa, né? Mas o bom é que esse contato online ajudar muitas pessoas. Sim. Através da consulta online. Conseguir da forma. Eu vou fazer um ano inteiro ainda. E estou tentando trabalhar pessoas que estão treinando para ter um estilo saudável, uma qualidade de vida, né? Que é importantíssimo através da... Tá dando um retorno aí? É isso que eu quero perguntar. Pessoal, vocês estão nos ouvindo tranquilo? Porque o seu som tá cortando para mim. Eu tô te entendendo, mas tem algumas partes que tá cortando. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo normal. Então, a galera que chegou aí, boa noite a todos. Comentem aí com a gente se vocês estão nos ouvindo de forma clara. É importante que a gente consiga passar para vocês, né? Pronto, tá dando. Tá dando o retorno, é? Eu vou colocar... Você tem um fone de ouvido aí? Tenho, eu vou colocar aqui para ver se diminui. Vou pegar, tá? Tá bom. Pode pausar o vídeo. Vamos testar só. Pronto. Geralmente, gente, agora vê se minha voz ficou tranquila agora. Geralmente o fone de ouvido resolve quando dá retorno. Eu vi que ficou melhor agora, Lorena? Ficou melhor, Cacau? Ficou melhor, amor? Boa noite, Sassaminho. E aí, como é que tá, mano? Tá dando pra ouvir melhor? E eu não sei se você viu com retorno. Me disse agora com o fone ficou melhor. Ó, vocês que estão aqui, eu sugiro como vão ser algumas dicas importantes, né, para que a gente não esqueça, porque a nossa mente ela é falha. Pega um papel e caneta aí para anotar as dicas que ela vai dar, entendeu? Pega um papel e caneta, porque eu agora anoto tudo que é importante, eu anoto porque a nossa mente não guarda nada. Então, pega um papel e caneta para anotar as dicas aqui para não perder, tá bom? Pronto. E depois quem não segue ela, já segue, né? Que ela vai estar postando conteúdo sempre. Se tiver dúvida, pode perguntar. Mas é interessante que você pegue um papel e caneta para anotar. Agora nos diga se tá tranquilo. Agora se não tá tendo mais retorno. Boa noite, Tassiana. Você tá me ouvindo bem? A gente já tava se ouvindo bem, né? Tava ouvindo tranquilo. Eu vi que você falou no início ali que, tipo, tinha pouco tempo de formada, né? Tava cortando naquela parte. Tipo assim. Eu falei que tem um pouco tempo de formada. Me formei logo no início do ano, que eu colei grau, na verdade, né? E aí, já como eu falei, que já entrei
no mercado de trabalho, digamos assim, no período que a gente está, né? Situação mundial de pandemia, é uma situação nova, complicada, mas que até então tem dado tudo certo, está me permitindo atender pessoas de vários lugares, o que antes não dava, porque não sei se muita gente sabe, mas na nutrição o primeiro contato com o paciente não dava para ser online, mas devido à situação que a gente está hoje em dia, o conselho nos permitiu fazer consulta online, então a partir de agora a gente consegue atender pessoas de vários lugares, o que é muito interessante, principalmente para uma recém-formada, né? E Sim. seguindo a linha de um pouco do que você falou em relação a jogar, né, o esforço todo fora, digamos assim, nos excessos de fim de ano, é porque muita gente esquece que Natal é uma noite e Ano Novo é uma noite. O que o povo costuma fazer é emendar, né? Aí É começa no dia verdade. 24 e vai parar lá para depois do dia 1º de janeiro. E aí é o que é Verdade. complicado. A gente precisa lembrar que importa o que a gente faz do Natal até o Réveillon, mas também importa muito o que a gente faz do Réveillon até o Natal. Né? Então, não adianta a gente se dedicar o ano todo, ter uma alimentação saudável, treinar tranquilo, treinar certinho. E aí, quando chegar no fim de ano, a gente acabar cometendo esses excessos. E aí, com certeza, a gente vai ganhar gordura, vai perder aquela massa magra que a gente lutou tanto para poder ganhar o ano todo. E aí vai por água abaixo, com certeza, nesse período aí que tendem a emendar, né? Esse Ah, feriado todo. total. E aí que é o Total. problema. Uma coisa que eu queria destacar para você, até para, tipo assim, questão de motivação é que, para mim, para muitos, não é tão importante o período, tipo assim, por o fato de você ser recém-formado, né? Sim, Porque existem pessoas que esperam para pôr em prática o que aprendeu quando se forma, mas existem pessoas que vêm estudando e colocando em prática, que é o nosso caso, né? Eu também sim. ainda não sou formado em educação física, mas a minha experiência em artes marciais desde os 7 anos e o que eu venho aprendendo na educação física, os cursos que eu participo fora da faculdade, eu já venho botando em prática, né? Eu já tenho, por exemplo, um público que me acompanha sobre conteúdos da saúde, coisa que alguns recém-formados não fazem, esperam formar para começar a Sim, produzir. Então, verdade. tipo, o fato eu acredito que a sua vivência já é desde quando você começou a formar, né? Sim. Pelos conteúdos que eu vejo que você posta. Então, não é desmérito ser recém-formado. Jamais. Então, E fica à vontade para nos dar dicas, né? Eu vou deixar você falar, não vou te interromper mais. Eu também peguei um papel e caneta, eu falei para a galera que peguei o papel e caneta para anotar essas dicas também que eu quero saber. Tá bom? Fica à vontade para nos dar aula, Luiz. pronto, vamos lá. A primeira dica que eu vou dar é em relação a comer antes, é o que costumam comer antes. Porque muita gente acha que para compensar o que vai comer na hora da ceia é necessário ficar sem comer antes ou ficar o dia todo sem se alimentar, porque aí quando chegar na hora eu vou comer tudo que eu não comi durante o dia vai estar tranquilo. Quando, na verdade, o que vai acontecer é você acabar descontando toda a fome acumulada de um dia inteiro sem comer na ceia. E aí você vai pisar o pé na jaca. Porque o ideal é você se alimentar direitinho, você ter uma alimentação tranquila durante o dia, se alimentar até mais ou menos umas 3 horas antes da ceia, porque você vai estar mais saciado e com isso você não vai descontar, você não vai comer com molho, entende? Então você vai comer aquilo de Uhum. fato que você está sentindo vontade naquele momento. A gente precisa lembrar que Natal, Ano Novo é uma época festiva, da gente estar com a família, com amigos, com parentes que a gente não vê há muito tempo. Então é uma época assim de curtir aquela alimentação afetiva, né, que traz boas memórias, traz memórias familiares. Então, claro que a gente não vai se privar, ninguém vai fazer dieta, nem regime em Uhum. época de Natal, de Ano Novo. A gente precisa ter bom senso e moderação, entende? A gente pode comer de tudo um pouco e a gente precisa saber o que é esse tudo. Então, outra dica que eu dou também é, com certeza, aliar o carboidrato com a proteína, porque muita gente sabe que o carboidrato por si só não traz a saciedade que a proteína dá. Então, quando a gente costuma comer carboidrato, logo em seguida a gente está com fome. Então, o ideal é justamente a gente Verdade. aliar com a proteína, porque a proteína dá aquela sensação de mais saciedade por muito tempo, e com isso a gente não vai sentir uma fome tão rápida. Outra dica é apostar nas gorduras, salva aquelas gorduras que são saudáveis, as oleaginosas que são bem presentes nesse período, nessa época do ano, como Uhum. damasco, ameixa seca, as frutas secas em si, Nossa. que é, sim, exato, nozes, amêndoas,
amendoim, enfim, que está bem presente nessa época. É bom apostar também, porque também traz a sensação de saciedade e também está presente no momento da ceia. O que é importante a gente estar ali aliando para na hora de sentar à mesa não exagerar no prato. E o que muita gente também acaba exagerando é na bebida. Então, às Hum. vezes a gente bebe demais e esquece de se hidratar. É importante a gente sempre estar bebendo água, um copo de vinho, 2 copos de água, para a gente poder estar mantendo a hidratação do corpo. E apostar em bebidas menos calóricas, que no caso, baiano principalmente, tende muito, a qualquer lugar, a qualquer momento, beber uma cerveja, né? Natal, Réveillon, São João, não importa, é uma cerveja que tem. Isso, Sexta-feira. exato. E cerveja é muito calórico. Então a gente precisa apostar mesmo nas bebidas que são menos calóricas, tipo fazer um coquetel de frutas usando o gin, que é uma bebida que não é tão calórica assim. Usar o vinho, que também está presente na ceia, e também é uma bebida muito saudável, muito importante, porque traz benefícios, claro, na quantidade moderada. Nada em excesso faz bem. Tem Uhum. proteína, tem elementos que são um antioxidante que é chamado de resveratrol, que aí é bastante importante para a saúde do coração, enfim, do nosso organismo como um todo. E também apostar em sucos naturais, tá? É uma época que tem fruta de montão, bastante variedade, então a gente apostar nos sucos naturais, apostar no suco de uva e nunca esquecer da água, que é muito importante nesse período. Ela já se empolgou com o Ginha. Iremos. Boa noite, galera Eu que não chegou tô agora há conseguindo pouco. ler comentários. Será que aí tá Não tá aparecendo? conseguindo ver? Não, Tá não aparecendo tô aqui. conseguindo Minha cunhada aqui. chegou aqui, deu boa noite e se empolgou no gin. Boa noite a galera que chegou depois aí. Pronto. E Você também tá focar conseguindo nessa. ver? Não, não tô conseguindo, não. Qualquer coisa aí, então, você me fala. Também nessa Tá bom. época de ceia de Natal, de Ano Novo, o que tá bem presente é a salada, né? Que a gente costuma deixar de lado, nem liga, só foca lá Uhum. nas outras coisas, naquela farofa, no peru, no chester, enfim. E também é bom a gente estar apostando nas frutas, nas saladas e também, uma dica também importante, seguindo aí a linha da oleaginosa, colocar sementes nessa salada, porque a salada por si só, claro, não vai trazer também a questão da saciedade, como eu já disse, né? Precisa ter uma Sim, combinação ali de nutrientes para poder promover maior saciedade ao nosso organismo. Então, a gente claro. aliar com sementes tipo de abóbora, de girassol, de linhaça, é uma boa pedida também nessas saladas. Uhum. E aí vai promover também a saciedade para na hora que a gente for comer a ceia em si, a gente não sentir tanta fome. E também apostar em alimentos que inibam, né, essa fome exacerbada, que no caso, como eu já falei, é a proteína que está mais presente nas ceias. São as proteínas de carne branca, que é o chester, o peru, e as gorduras boas, que eu falei também. Então é sempre bom, quando for fazer, preparar a carne, preparar a refeição, usar fontes boas de gordura, como azeite de oliva também, que vai dar um up no sabor da carne. E apostar em condimentos, temperos naturais, não aqueles prontos, industrializados, entende? Então, usar ervas para poder preparar a Uhum. carne vai deixar a carne mais saborosa e, consequentemente, mais nutritiva. Então, a gente precisa apostar em temperos naturais, precisa apostar no azeite de oliva, que é uma boa fonte de gordura, e também lembrando da salada, dessas outras coisas nos outros momentos da ceia em si. Então me diz uma coisa, Laísa. Existem, eu acredito que todos não ficam sem comer nada assim durante o momento ali de reunião, antes de chegar a ceia, ficam conversando e sempre tem uns petiscos, né? Rola muito de Sim. petiscos. O que você tem a falar sobre petiscos, se é interessante, se o que usar nesse momento de petiscos? O petisco, como você está dizendo, que costuma aparecer, né, aquele salame, essas coisas. Eu não indico Queijo. embutido. Embutido não é muito indicado por ter é, glutamato monossódico, algumas outras coisas que não são favoráveis à nossa saúde. Mas um queijo é bem-vindo, uma azeitona é bem-vinda, um amendoim, as frutas secas que eu comentei, as próprias Uhum. oleaginosas, as castanhas,
o damasco, a amêndoa, aquela azeitona, aquele queijo, aquele amendoim. Então, essa combinação aí, né, no momento pré-ceia, digamos assim, que tá batendo aquele papo, tá conversando. Agora, a gente precisa ficar atento nos punhados, né, porque a gente tá conversando e às vezes a gente vai comendo que nem percebe. Então, a gente vai colocando Sim. tudo na boca e quando a gente vai ver, já comeu até demais. E a gente precisa também lembrar da moderação aí, para poder não acabar exagerando nesse petiscar. Sim. Então, galera, eu recebi algumas perguntas aqui, Les. Né? Eu costumo deixar para a gente ir para o final, né? Mas como a gente está fazendo um bate-papo, você trazendo as dicas, se Sim, você sim. permitir, eu já posso ir te Pode fazendo, sim, claro. né? Então, tem uma pergunta aqui, ó. É possível perder todo o resultado conquistado no ano com os excessos de fim de ano? Com certeza. Aquele esquema que eu te falei, de a gente acabar se dedicando todo ano e quando chegar no fim do ano, esquecer que Natal e Ano Novo são 2 noites e acabar comendo sobra do Natal no café da manhã do dia 25, no almoço Sim. do dia 25, levar para o dia 26, e aí com certeza esses resultados podem ser perdidos. Então, uma pessoa que já tem no ano todo uma rotina de treino, uma rotina de alimentação saudável, tem aqueles pilares, né, do bem-estar mantidos, equilibrados, sabe controlar à vontade, sabe o que é fome, sabe o que não é, sabe o que é olho, sabe o que não é. Quando chegar em festa de fim de ano, com certeza essa pessoa que tem mantido esses hábitos saudáveis ao longo do ano todo vai conseguir se controlar mais. Então, uma pessoa que está o ano todo sem se exercitar, não está se alimentando direito, quando chegar nas festas de fim de ano, a tendência mesmo é acabar exagerando e comendo demais. Então, o conselho que eu dou para essas pessoas é que justamente a gente tem que procurar mudar o nosso estilo de vida, independente de vou deixar para começar 1º de janeiro, porque pode Uhum. acontecer justamente nesse período de festa que eu já percebi que é uma época também que muita gente não procura a ajuda, né, de um profissional, às vezes abandona a Sim. academia porque está naquele período de férias, de recesso, então quer curtir mais, quer relaxar, quer deixar de praticar atividade, quer ficar mais de boa, e aí acaba ganhando aquele peso, ficando com aquele excesso de peso durante esse período, e quando chega 1º de janeiro, 5 de janeiro, que ali, né, seria o start inicial que todo mundo costuma dizer que vai mudar de vida no início do ano, esse ano vai ser tudo Sim. diferente. E aí, quando percebe que ganhou aquele peso todo, fala, sabe o quê? Eu vou deixar para começar depois do carnaval. E aí vai adiando e procrastinando, entende? Aí, quando chega perto do Verdade. Natal, surge aquele start de, meu Deus, eu preciso emagrecer, tá chegando o Natal e eu não fiz nada do que eu prometi o ano todo. Sim. Então, justamente, o ideal é a gente mudar o estilo de vida a partir de agora. Por que não hoje? Por que deixar tudo para segunda-feira? Por que deixar tudo para o início do ano que vem? Entende? A gente pode começar a fazer escolhas mais saudáveis a partir de agora. A gente pode começar a se reeducar a partir desse Natal. Entende? A gente não vai deixar de comer nada, a gente vai Total. comer tudo com controle, com equilíbrio, se permitindo, né? Viver aquele momento com aquelas pessoas que a gente gosta, que a gente ama. E aí, manter o estilo de vida saudável mesmo com esses períodos de época festiva. Sim, uma coisa interessante, você falou que mantém os ritmos, até quem mantém os ritmos, né, os hábitos, acaba por férias, fecha a academia, acaba diminuindo o ritmo de treino, né? E Sim, aí, sim, se não tivesse controle, pode também perder resultado, né? Porque, exato. assim, um exemplo de quem não treina, que não tem, já quem não tem esses hábitos, né, tanto de alimentação quanto de treino, né? E quando chega no final do ano, não se controla. Antes disso, antes do Natal, eu vou dar um exemplo hipotético, né, que teria que estar 5 quilos acima do peso. E vou deixar para janeiro. Nesse período de Natal, emendando com o Ano Novo, ela pode dobrar o peso. E ao invés de 5 quilos acima do peso, ela vai estar 10 quilos. Então, Sim, tipo, ela vai ter que ter o esforço dobrado. E como você falou que a maioria das pessoas postergam, vai só dificultar, né? Quanto mais cedo você começar a mudar de hábito, a correr atrás do seu resultado de saúde, porque não é só a questão do peso, né? É questão de bem-estar, de qualidade sim. de vida, de você ter uma mobilidade melhor, ter uma perspectiva de vida melhor. Esse momento de pandemia, né, trouxe muita clareza, né, trouxe muito despertar para quem não se, se ligava nessa questão, né, porque achava que era só
vaidade, achava que era coisa de só de atleta, mas contra esse vírus não existe medicamento ainda, né? Qual é a nossa defesa? O nosso organismo, a nossa Sim, imunidade, né? E com o que certeza. a gente pode fazer para aumentar a nossa imunidade é se alimentar bem, se exercitar, né? E quanto mais cedo você cuidar disso, você se atentar quanto a isso, melhor, porque ninguém quer morrer de uma hora para outra, né, de um vírus, né? A gente vai Sim. perder para um vírus que não dá nem para enxergar, mas pode, né? Se a gente não se cuidar, se a gente não passar a enxergar dessa forma, né? Porque os hábitos, para a gente criar hábitos, a gente precisa criar algumas rotinas, rotinas de alimentação, rotinas de treino, e a gente cresce, eu acredito que todos cresceram, eu pelo menos cresci com a crença de que rotina é uma coisa ruim, né? Uhum. Existem rotinas ruins, né? A rotina no relacionamento, por exemplo, é uma coisa ruim. Sim. Mas existem rotinas que são boas, rotinas para o nosso crescimento, rotinas de alimentação, vai trazer um crescimento para a nossa imunidade, um crescimento do nosso resultado, né? Rotinas de treinos. Se não fosse rotinas, nenhuma pessoa alcançaria metas e objetivos, né? Então a ideia é a minha ideia de trazer o PowerCast é trazer o esclarecimento para as pessoas, mudar essa mentalidade, né? Essas crenças limitantes de que rotina não presta, de que se alimentar, de que treinar é só para atleta, de que tem que fazer dieta, mas eu observei esses conteúdos, a ideia é reeducar, né? É ter o Sim. senso, reeducação alimentar, não dieta muito restritiva. Exato. E o que você falou sobre rotina, eu acredito que muita gente nessa pandemia começou a reconsiderar essa história de não gostar de rotina, viu? Porque a Total. nossa rotina ter ido por água abaixo, nossos planos terem mudado totalmente, fez a gente sentir falta da rotina que a gente tinha. Vi gente reclamando de que, reclamava tanto da faculdade e agora eu tô sentindo tanta falta de ir. Então, com Pois certeza é. é aquela famosa frase de que a gente precisa perder para dar valor, né? A gente perdeu aí um grande período e aí a gente sentiu falta de verdade. E acredito que outra dica você falou aí também de atividade física, para esse período é se exercitar, porque a gente precisa, para a gente perder, principalmente, né, peso, emagrecer, falando de peso, a gente precisa ter o famoso déficit calórico, que a gente precisa comer menos Tá. e gastar mais. Então, entendendo que nesse período a gente está comendo mais, um exercício físico aí ajudaria com certeza. Mesmo que a academia esteja fechada, fazer um exercício em casa, como, né, a gente já está acostumado nesse período de pandemia, a gente aprendeu aí algumas pessoas a se exercitarem dentro de casa. Então, acredito que não seria um Total. problema fazer uma caminhada, fazer uma corrida, para gastar justamente, né, aquele excesso que possa vir a acontecer nesse período festivo. Então, é uma boa pedida, exercício físico aliado a tudo, aliado ao controle. Não deixar de se movimentar, porque é muito tempo parando para pensar nesse período de festa. A gente normalmente tem recesso, né? Essa época, dia 20, 22, enfim. E aí para essa volta depois, muita gente, né? Depois do dia primeiro. Então, essa época acontece muita confraternização. Não, a gente tem que parar para pensar que não é só ceia de Natal e Ano Novo. É um amigo secreto da Sim, academia, é um amigo secreto de amigos que a gente não vê há muito tempo, entendeu? sim, Então a gente acaba se reunindo, aí acaba comendo, acaba bebendo, e quando for parar para analisar, não é apenas dia 24, 25 e 31. Então, a gente precisa de fato ter um controle aí e se exercitar e entender que é um total. período que acontece. Muita gente diz, eu só vou comer essa comida aqui nessa época do ano, só vou comer isso no Natal. E aí tende, né, a descontar, porque vou comer porque só tem hoje, vou comer porque só vai ter nesse Natal, agora só o Natal que vem. Então, acho que a gente precisa ter mais esse equilíbrio. E com certeza, Aham. não deixar de se alimentar durante o dia, porque, como eu falei, vai deixar você mais saciado, não vai deixar você com tanta fome. E aproveitar com a família, com os amigos, esse período que é Sim, tão sim. importante. Você tá vendo os comentários já? Não. Ó, Sassaminho perguntou aqui, ó, quantos minutos de exercício devemos fazer? Ó, eu Essa é pra justamente você. né? O que eu ia falar é que justamente por causa da quarentena eu resolvi mais ainda, porque eu já postava, né, conteúdos de exercício, de a minha luta contra o sedentarismo, e aí eu passei a postar mais conteúdos, exemplos de exercícios que dá para fazer em casa, né, o que levou a criar minha academia online, né, e por causa dessa, desse momento que eu acredito que eu chamo de, muitas pessoas já falam que é uma revolução, que acabou causando uma revolução digital, né? Pelo fato da isolamento social e tal, deu mais força tanto para os nutricionistas, o conselho permitiu, né? E a maioria na verdade todos, é uma coisa que Bill Gates já falou alguns anos, Bill Gates,
que existiria um tempo que as empresas, só existiriam dois tipos de empresas, né? As que fazem negócio na internet e as que não fazem negócio. Então, não só em questão de negócio, né? Tipo, em tudo que a gente precise de ter acesso, de formação, de produto, de academia, no caso, né? Vai ter muito mais de forma digital. Foi o que me levou a abrir a academia. E quanto à questão de... Ó, o Bruno chegou aí. Boa noite, Bruno. Representando aí. Como o Sassamil perguntou aí, a questão dos minutos, Sassamil, é muito relativo a qual modalidade. Tipo assim, quando você vai fazer musculação, quando eu treinava musculação, né, era indicado a gente ficar até 40 minutos, né, não passar de 40 minutos. Mas eu criei um método na academia que eu abri, né, eu já tinha criado esse método há 4 anos, estava desenvolvendo, eu fazia em academias pessoalmente, né, tinha turmas de pessoal, e agora, nessa pandemia, eu criei um online. É um método que ele é baseado no HIIT. O HIIT é um treino de alta intensidade intervalado, né? E no HIIT, o tempo não é o interessante, não é a chave é a intensidade, Intensidade. né? Por ele ser um treino de alta intensidade, né? Não é sugerido, não é saudável que faça por muito tempo. Então, no máximo de 21 a 30 minutos ali, porque o que vai fazer queimar, o contrário do que muitos pensam, do que eu até pensava de que a gente queimava a gordura pelo suor, né? A gente queima a gordura com o consumo de oxigênio, né? Exato, Toda pela vez que a gente respiração. oxida, e isso, quanto mais a gente consumir oxigênio, a gente vai oxidar, queimar a gordura. Então, no Power Fight Fit, que é o nome do método que eu criei, né, que é baseado no HIIT, que é inspirado na preparação física das artes marciais, karatê, jiu-jitsu, kickbox, que eu treinei, né, com treinamento funcional, a intensidade, que é o mais importante. O treino não passa de 30 minutos, né? São 3 blocos, e ali, você treinando em casa, tem alguns vídeos aqui no meu Instagram, no meu canal do YouTube, que você faz em 15 minutos, né? Você consegue ter um bom resultado em pouco tempo. O que vai aumentar, se eu fizer o treino é 15 minutos, lá, o vídeo dura 15 minutos, né? Se eu fizer devagar, eu posso não ter resultado, mas se eu fizer em alta intensidade, você vai ter uma queima relevante, entendeu? Quanto mais você fizer, mais intenso você fizer, mais resultado você vai ter. Então, no Você, treino HIIT não leva em consideração o tempo, né? Não é por mais tempo, é mais a intensidade. Fala, Alessia. você entende mais disso do que eu, principalmente do HIIT falando, mas é algo importante de se falar, principalmente nesse período de festa, apostar nesses exercícios mais rápidos, né, digamos assim. Então, o Total. interessante é justamente o HIIT, porque vai aumentar a frequência cardíaca ali, né, vai ter um maior gasto calórico e, acredito eu, lendo um pouco, eu sei que o HIIT, você gasta calorias mesmo depois de ter feito o exercício, Isso. né? Então, Aham. é uma ótima alternativa. Nesse período de festa que a gente costuma viajar, não tá em casa, tá na casa de outra pessoa, e aí faz um exercício ali do HIIT bem rapidinho, com a alta intensidade, a frequência vai lá em cima, e aí você fica queimando caloria até. É assim. Por que fica queimando calorias? Eu vou explicar melhor para que fique mais claro assim. Quando a gente submete o nosso corpo a uma alta intensidade, né, a gente causa um dano, a gente destrói algumas fibras musculares, a gente causa um dano no geral no organismo. E aí o nosso organismo ele é muito inteligente, né, ele tenta se recuperar. E aí esse efeito de recuperação dele tentar se recuperar se chama efeito EPOC. E aí ele pode durar até 48 horas, a depender da intensidade que a gente submeta a ele, ele fica até 48 horas tentando se recuperar do dano que a gente causou nele. E aí como é que ele se recupera desse dano? Consumindo a gordura que está ali. Entendeu? A gordura que a gente tem acumulada, né, Sim, que acumulou ali no tecido adiposo, ela vai recruta aquelas gorduras ali para recuperar. E esse é o X da questão do sucesso do HIIT, né? sim, Não só por causa desse período festivo eu escolhi basear meu treinamento nele, mas porque hoje em dia, cada dia que passa, a nossa vida fica mais corrida, né? Tem que com estudar, certeza. trabalhar, dividir, atender cliente, então a gente fica, quanto mais a gente poder otimizar o nosso tempo, Otimizar. melhor. Então, tipo, ali chegou em casa, vai tomar banho, faz o treino rapidinho para esquentar e E já por que não usar um tem treino um que é útil mais agradável. rápido e tende a ser mais eficiente, né? Então tá. Deixa eu Então ver é isso. uma outra pergunta aqui. Pode falar, desculpa, te cortei. Não, eu ia falar justamente do que eu já tinha dito, né? De
se alimentar, procurar manter o equilíbrio. E como você deu uma explicada legal aí em como funciona o HIIT, já disse que tem alguns vídeos e tudo mais, é uma ótima pedida para o pessoal aí nessa época. Não parar de se exercitar, fazer o HIIT, ter o controle da alimentação. E aí os resultados, né, em relação a esse período de festa que tendem a muitas pessoas acabam recebendo um resultado negativo, não vai ser tão estrondoso assim. Total. Pode, dependendo da dedicação, pode manter ou ser positivo, né? Sim, com certeza. Posso ler outra pergunta? Pode. Gente, eu tô com algumas perguntas aqui, mas se vocês tiverem pergunta, façam como o Sassaminho. Pergunte também aí, que a gente vai responder. Você já tá conseguindo ver os comentários? Não, Não? Eu vou desativar e ativar para ver se aparece para você. Desativei e ativei. Ver se aparece agora aí. não. Mas se podem mandar qualquer pergunta aí que eu leio para ela, se for o caso, tá bom? Ela não tá aparecendo para ela ainda. Ó, a outra pergunta que mandaram aqui foi: é uma boa estratégia ficar sem comer até a ceia? Não. Não, acho que você já falou, né? Com certeza não. Não é uma ótima estratégia você ficar em jejum durante todo o dia, porque o que muita gente pensa nesse momento é: eu vou deixar de comer o dia todo para aproveitar e ter espaço para comer mais, ou a pessoa pensa que eu não vou comer o dia todo para compensar o que eu vou comer na ceia. Então, Hum, os dois pensamentos só vai levar a uma coisa, exagero. Então, se a gente fica o dia todo sem comer, claro que naquele momento a gente vai estar com a fome exacerbada e vai acabar comendo tudo que vier pela frente. Vai exagerar na quantidade, vai exagerar na bebida e, consequentemente, a gente vai acabar consumindo muito mais do que a gente consumiria se a gente tivesse feito as refeições durante o dia. Então, como eu uhum, falei, é ideal você comer um pouco antes da ceia, mais ou menos umas 3 horas antes, para você estar mais saciado, para seu estômago, né, tá mais tranquilo, não tá vazio ali. E aí, quando chegar no momento da ceia, você não vai ter aquela fome monstruosa e vai acabar comendo justamente o que você está precisando, está querendo naquele momento. Vai entender seu corpo, vai ouvir seu corpo e vai ver que você não está com aquela fome toda porque você se alimentou bem durante todo o dia. E seguindo aí essa pergunta, uma outra dica para o dia seguinte é com certeza muita hidratação. Falaram aí nessa pergunta fala aí de ficar em jejum durante o dia para poder comer na ceia. Eu disse que não é uma boa estratégia. Uma boa estratégia aham, seria no dia seguinte, não ficar em jejum, mas ficar atento nas quantidades que vai comer, já que já comeu bastante no dia anterior. Aí ficar ligado nas quantidades que vai comer no dia seguinte, comer algo mais leve, beber bastante água. Não gosto muito do termo que costumam usar, né, de suco detox, porque a única coisa que desintoxica o corpo é o fígado. Então, o ficar boa. naquele suco verde, né, digamos assim, beber mais água, comer mais leve, comer mais salada, mais proteína. Aí sim, no dia seguinte, você tem sabe, para poder equilibrar aquilo que você Compensar, né? acabou, exato, que você acabou comendo no dia anterior. Mas no dia propriamente dizendo, você não precisa ficar em jejum para poder comer tudo que quiser, tudo que vier na frente na ceia, não. Uhum. Laís, você consegue ver? Eu coloquei. Bruno fez uma pergunta aqui, ó. E eu aparece para você aí na tela? Não, não aparece nenhum. Ó. Ele fez uma pergunta no Question, né? E dá para aparecer na tela. Mas eu vou ler para você aqui. Ele falou assim: o que fazer com aquela culpa que algumas pessoas sentem depois de comer muito no Natal? Não leva para o coração, não leva essa culpa para o coração. Entende que aquele momento é um momento justamente festivo. E se você colocar na sua cabeça que foi uma noite, que vai ter a outra noite no ano novo, claro, mas que foi só uma noite, que o dia seguinte você vai seguir seu planejamento normal, você vai manter sua rotina, você foi um momento que você teve com a sua família, com seus amigos. É um momento justamente para você sair da sua rotina, porque não é algo habitual, é algo que acontece só uma vez no ano. Então, se permita comer aquelas refeições que são afetivas, que traz memória boa, que traz comunhão, né? Tá, Porque a alimentação não é só nutriente, não. A alimentação é memória afetiva, com certeza. Então, chega ali total. no Natal, a gente come aquela comida da avó, a avó que faz aquela farofa, enfim. Então, é algo que a gente precisa guardar no coração positivamente, não negativamente. Tipo, meu Deus, eu comi demais, joguei fora tudo que eu fiz no ano. Uhum. Não. A gente, seguindo essas dicas que eu dei, tendo controle, se permitindo comer e quando chegar no dia seguinte, seguir
seu plano normal, sua rotina normalmente, não tem por que carregar a culpa, não. Só treinar um pouquinho mais forte no outro dia também. Com certeza. Sassamil mandou outra aqui, ó. Na opinião de vocês, o que mais devemos evitar na ceia de Natal? O que mais devemos evitar na ceia de Natal? Bebida alcoólica, com certeza. Eu acho que seria a bebida Exageros, né? alcoólica. E os exageros em si, né? Porque justamente se eu falar uma refeição, um alimento, é justamente aquela questão da memória afetiva que eu falei. Então, se você comer o que você quiser comer com equilíbrio, tudo bem. O negócio vai ser o descontrole, você não precisa exagerar. Agora também a gente precisa ter a noção, quando eu falo de bebida alcoólica, porque nesse período as pessoas se reúnem e acabam bebendo mesmo, né? E acredito eu Sim. que seja algo que seja mais difícil para essas pessoas de controlar do que a alimentação, entende? Porque muita gente Uhum. começa a beber e aí não para. Então, aí que tá o problema. É controlar, com certeza, a bebida alcoólica e optar por comida de verdade, tipo, a ceia tá ali, opta pelo chester, pelo peru, pelo arroz recheado, o arroz com passas, aquela coisa, salada ali com aquelas oleaginosas, enfim. E aí, Uhum. tudo é permitido, né? Mas nem tudo convém em excesso. Boa. Ó, Sandra perguntou, ela falou aqui, ó, como faço o jejum pela manhã, como muito. Devemos evitar tender e bacon? Tender, olha, o bacon, sim, a gente depende principalmente da forma que é feito esse bacon, né? Porque o bacon é um alimento gorduroso. O tender tá bastante presente também nessa época de Natal, então não diria para evitar, assim dizendo, sabe? Tem as opções do tender, do peru, do chester, então o que você optar para Uhum. sua ceia naquele momento você pode comer. Agora o bacon, sim, eu já diminuiria aí, não optaria pelo bacon em si e deixaria mais na proteína da carne branca. Olha só, tem outra pergunta, minha cunhada perguntou aqui, Líria, sobre o suco detox, posso tomar todos os dias? Li alguma coisa sobre não fazer bem todos os dias, tomar Olha, todos os dias. Olha, depende muito do que você coloca nesse suco. Por exemplo, pessoas que têm problema cardiovascular e pessoas que têm a pressão arterial elevada, e se tomar um suco detox que normalmente coloca gengibre, aí não é muito legal, porque tende, né, a aumentar ali a frequência cardíaca. Então, para essas pessoas, a gente precisa estar atento aos ingredientes e aos efeitos desses ingredientes, entende? Porque um suco verde, um suco detox, né, em si, são alimentos ali saudáveis. Normalmente tem um couve, normalmente tem uma água de coco, um abacaxi, um limão. Então, é tudo muito saudável. O problema é justamente essas pessoas que tendem a ter algum tipo de patologia, algum problema, e aí acabar usando esses alimentos que tendem a ser um pouco, né, termogênico, dar Termogênico, né? aquela acelerada na frequência cardíaca, aí já não é indicado, a gente precisa ter um pouquinho de atenção. Mas nada em excesso, né, é sugerido. Então a gente Faz precisa ter bem. cuidado a essas coisas, esses ingredientes, essas pessoas que tendem a ter esses probleminhas. A Andressa fez uma colocação aqui que eu até ia te perguntar para você falar um pouco sobre isso. Ela falou assim, eu tento comer pouco e mais vezes ao dia, né? O que eu ia falar é que, tipo, a sugestão dos nutricionistas geralmente, né, comer de 3 em 3 horas em pequenas porções, né, por causa do funcionamento do organismo. Não sei se você poderia falar um pouco sobre isso. Sim, olha, essa coisa de comer em 3 horas vai muito de conduta, principalmente de profissional. Por que eu tô falando isso? Hum. Porque tem gente que não consegue comer de 3 em 3 horas. É muita individualidade biológica. Tem gente, por exemplo, que consegue treinar em jejum e se sente melhor treinando em jejum. Eu, por exemplo, se treinar em jejum, meu Deus, eu passo mal. Então, isso vai muito de pessoa para pessoa. Eu, Uhum. particularmente, preciso comer de 3 em 3 horas. Eu conheço diversas outras pessoas e tenho diversos pacientes que não sentem fome. Entende? Então, o que é que eu faço nesses casos dessas pessoas? A frequência, né, no caso dessa pessoa que fez essa pergunta, ela fraciona mais as refeições Antes. em pequenas quantidades. E essas pessoas que não sentem tanta fome, o que é que acontece? Pouco fracionamento e mais volume nas refeições. Então a gente precisa entender a individualidade biológica de cada um, ver como é que o organismo funciona e adaptar a partir Perfeito. disso.
Se você for uma pessoa que consegue fazer esse fracionamento, né, durante o dia, se sente confortável assim, fazendo, sei lá, 6 refeições ao dia, né? Digamos assim, um café da manhã, um lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, janta e às vezes a ceia, tranquilo. Mas tem gente que não consegue comer nessa quantidade, nessa frequência, entende? Então aí a Uhum. gente precisa adaptar de acordo com cada um. Não, não, Total. não querendo dizer que, por exemplo, pessoas que não fracionam ou pessoas que fracionam menos vão ter mais ou menos resultados, dependendo aí do objetivo de cada um. Porque através do cálculo, né, que envolve todo o planejamento alimentar, que é muita coisa, é tudo calculado de Uhum. acordo com o que a pessoa precisa, inclusive volume de refeição. Então aí é justamente aquela coisa de o que serve para mim não serve para você. Então é a questão da individualidade biológica e da gente estar procurando sempre um profissional capacitado para estar orientando a gente nesses momentos. Isso aí, mano. Bem colocado, eu ia salientar isso, que é muito, por isso é tão importante esse aqui. A gente tem acesso a muita informação no Google hoje, aí pesquisa dieta, dieta disso, de aquilo, mas como você falou, não serve para serviu para uma pessoa, não quer dizer que vai servir para mim, né? É Sim, muito importante a gente investir em nós mesmos, né? Se a gente com quer ter uma certeza. boa vida, quer viver por muito tempo, né? Procurar nutricionistas, né? Eu indico, né? Meus seguidores aí que ainda não seguem ela, sigam ela, né? Porque ela vai poder ajudar vocês, né? Agora remotamente, né? Então não tem essa questão de ter que morar lá perto dela, ela pode Sim, atender sim. de forma, né? É um Ó, investimento, né? Saúde. Com certeza. Eu ia ler outra pergunta de Bruno aqui, ele falou assim, ó, Nutri, e sobre o refrigerante na ceia? Não recomendo Ainda tô refrigerante tomando. de forma alguma, de jeito nenhum, nem em ceia, nem em nada. Refrigerante Eu parei. não é um alimento caloria, né, vazia, aquela coisa toda, de muito açúcar principalmente. Então não é um alimento que eu recomendo, principalmente para ceia. Por isso que eu falei, principalmente, da gente optar por sucos naturais, né? Até a mesma água saborizada, que muita gente gosta, também é uma boa opção Sim. nesse período de ceia. Mas refrigerante, eu sei que acontece de ter, né? E às vezes a gente se submete a beber um copo, claro. Mas não é algo que eu digo assim, beba. Não recomendo beber refrigerante, o mais indicado mesmo é a gente investir nos sucos. Total. Uma coisa que eu descobri que me fez parar de beber é que, tipo, o excesso de açúcar é ruim para todo mundo. Mas pro homem é até pior porque causa infertilidade. Então, Bruno, se você quer fazer filho, é melhor você repensar, reconsiderar esse refrigerante. Verdade. Olha só, Fernanda deixou aqui uma pergunta. Fernanda Lopes, dormir mal ou o tempo de sono prejudica a dieta? Ai, meu Deus, com certeza, porque muita gente só pensa que você tem resultado. Ai, Nutri, comecei o planejamento alimentar, tô me exercitando, mas eu não tô emagrecendo, não tô ganhando peso, enfim, qualquer que seja o objetivo da pessoa. Vamos lá. Para você chegar no seu objetivo, existem diversos obstáculos. E dentre os diversos pilares que existem para a gente poder alcançar o nosso objetivo, tá uma boa noite de sono. É no dormir que diversas coisas acontecem no nosso organismo, principalmente liberação de hormônio, que são importantíssimos para o processo de emagrecimento, enfim, de hipertrofia em si, a pessoa que quer engordar. Tanto Total. se você quiser engordar ou se você quiser emagrecer, você precisa ter uma boa noite de sono. Então, com certeza, a insônia interfere não em você seguir o planejamento, porque você pode seguir o planejamento muito bem. O que vai interferir é justamente nos seus resultados. Então, se você não tiver uma boa noite de sono, não adianta você seguir um plano alimentar e ter uma atividade física. Você precisa alinhar tudo. Você precisa alinhar hidratação, você precisa alinhar alimentação, exercício, hormônio, porque às vezes nossos hormônios estão desregulados e a gente nem sabe, por isso a necessidade de a gente estar fazendo exame de sangue e principalmente o sono. Então a gente precisa aí equilibrar tudo e quando isso tudo aí estiver equilibrado, a gente vai conseguir alcançar os nossos objetivos, porque o sono é essencial. Eu diria que para muita gente, para muito paciente que eu tenho, e tem muito paciente que eu tenho que está aqui assistindo a live, que vai ouvir, vai entender isso, Sim. e é uma coisa que você vai ter mais propriedade de dizer, o chamado overtraining, né? Quando a gente acaba É, treinando demais, e aí a gente não dá aquilo que o nosso corpo precisa, que é o descanso, não é? Então a sim. gente precisa colocar o nosso corpo em estado de descanso também. A gente precisa descansar. A Total. gente não pode ficar treinando o tempo todo, colocando o nosso corpo nesse estado o tempo todo. A gente precisa descansar. Então, o repouso, o descanso é essencial. Eu costumo dizer para os meus alunos lá, isso aqui, descanso também é treino.
Sim, né? E sabendo disso, eu fui pesquisar mais a fundo a questão de... Porque eu também durmo poucas horas, né? A questão de treino, estudar, trabalho. E eu vi que os especialistas de sono falam que não é tão... O que é mais importante não é nem a quantidade, mas sim a qualidade do sono, sim. né? Você pode dormir 10 horas, mas não conseguir entrar no estado de sono profundo. É, tem E aquele aí sono eu vi picotado. isso. E aí eu vi alguns fatores que ajudam, atrapalham você entrar nesse estado de sono profundo, né? A sua qualidade de sono. E aí eu passei para eles, eu gravei até um vídeo, né? Falando que alguns hábitos que eu criei para melhorar a qualidade de sono, né? Diminuir a quantidade de luz perto da hora de dormir, né? A gente foi, tipo, se a gente observa a natureza, quando vai entardecendo, vai diminuindo a luz, né? Só que a gente tem lâmpada dentro de casa, então coloca lâmpadas amarelas nos quartos, evitar usar o celular, aquela luz na cara, ela impede da produção do hormônio do sono, né? Eu esqueci o nome. Eu esqueci o Uhum, nome aqui agora, depois, mas o hormônio que dá a qualidade do sono, né, ele é impedido com sim, a quantidade de luz. Então, você largar o celular 1 hora antes de dormir, diminuir a luz no quarto, ficar com abajur, aquela lâmpada amarela, né? Esses hábitos aí vão fazer com que você tenha uma qualidade de sono melhor. E, tipo, é indicado dormir de 6 a 8 horas, mas cada uma pessoa tem uma individualidade nisso, né? sim, Você, sim. o que eu sugiro fazer é você testar. Eu fiz isso. Um dia eu botei para despertar, um dia eu dormi 5 horas, um dia eu dormi 6, um dia eu dormi 7, um dia eu dormi 8. Quando eu dormi 8, 7 horas, eu acordava mais cansado. Eu me sinto Exato. melhor quando eu durmo 5 ou 6 horas, Uhum. né? Então, tipo, eu sempre falo, como você falou, na questão do sono, quando eu era muito ligado em hipertrofia, em musculação, assim, mais, né? A gente, os personagens falavam que o nosso músculo cresce no descanso, né? A gente destrói as fibras no treino, E se repõe ali na reconstrói, né? alimentação, né? E no descanso ele se reconstrói. Exato. Tá rolando outra pergunta aqui, deixa eu ver. Ou rolando várias agora. Fernanda montou outro. No caso do ganho de massa, é realmente necessária alimentação de 3 em 3 horas? É o que eu falei Eu justamente tinha da falado. individualidade biológica, né? É, respeitar a fome. Não adianta a gente comer quando a gente não tá com fome. A gente precisa entender o nosso corpo. Se você tá com fome naquele momento, você come. Claro que no planejamento alimentar, a gente vai entender a sua rotina, os seus hábitos alimentares, se você trabalha, se você não trabalha, se você come fora de casa, se você come em casa. E a partir daí, e do que você costuma comer, e nos horários que você costuma comer, a gente vai calcular e fazer o plano alimentar de acordo com a sua necessidade do que você se adapta. Então, se você consegue comer tranquilo de 3 em 3 horas, digamos assim, né, fazendo as refeições principais e as intermediárias, tranquilo. Mas também é possível, sim, você hipertrofiar, você ganhar massa, não comendo de 3 em 3 horas, contanto que no fim do dia você alcança a quantidade de calorias que você precisa, entendeu? Hum. Ó, Poxa, me mandou outra aqui. Nutri, qual a melhor sugestão para substituir aquele pavê de sobremesa? Olha, tem várias receitas, principalmente no essa época do ano, né, de Natal e tudo mais, surgem várias receitas funcionais de vários doces. Então a gente pode acabar adaptando umas receitas de doces com algo que a gente vê no próprio YouTube. Tem muitos chefes de cozinha funcional hoje em dia que eles disponibilizam diversas receitas, principalmente natalinas, porque é uma época vasta, né, de receitas e tudo mais, Uhum. de pratos que podem acabar surgindo algumas variáveis em relação ao que segue a linha do pavê, né? Porque pavê tem aquela questão do biscoito e tudo mais, é algo mais diferenciado. Então, falando propriamente dizendo desse doce em específico, seria bom procurar receitas funcionais desse próprio doce. E claro que doce em si, falando né, de maneira geral, vai levar aquele famoso leite condensado, aquele açúcar, aquilo tudo. Então, se Uhum. acabar acontecendo de ter esses doces nesses momentos, é escolher uma pequena quantidade, né? Se policiar ali nas quantidades mesmo, para poder não acabar exagerando nesses doces. Mas se você quiser optar por uma receita mais funcional, uma receita mais saudável, tem uma grande quantidade aí de Opções. doces, de opções de funcionais, com certeza. Ó, Fernanda perguntou mais uma vez aqui sobre o que vocês acham do jejum intermitente. Tem mais benefícios ou malefícios? É para Olha, você, né? para mim, como profissional da área de nutrição, tem diversos, como é que eu posso falar?
controvérsias nesse meio, né? Tem profissionais que concordam, tem profissionais que não concordam. Eu, particularmente falando, não é minha conduta profissional usar nem prescrever jejum intermitente. Não estou aqui dizendo que é errado, não estou dizendo que você não deve fazer ou que você não deve seguir, porque existem diversos profissionais que se embasam, cientificamente falando, e acabam, né, prescrevendo e fazendo isso pro paciente. É mais uma conduta, sabe? É mais uma opção, é mais uma estratégia, assim, melhor dizendo. Assim como o treino em jejum. Tem muita gente que acha que vai emagrecer treinando em jejum, quando na verdade não é isso que vai interferir. O que vai interferir é as suas calorias consumidas durante o dia. Se você treina em jejum, pouco importa. Entende? O que vai importar é a quantidade de calorias que você consome durante o dia e o seu déficit calórico. Eu, como falei da minha conduta nutricional, eu não prescrevo jejum intermitente por acreditar que o nosso corpo não precisa ficar em um estado de fome, né, tão grande assim. Eu prefiro acreditar e trabalhar sem restrição, como você mesmo falou, né? Eu não costumo colocar meus pacientes nesse estado, porque eu trabalho principalmente com muita gente que vem me procurar para poder melhorar sintomas de compulsão, de ansiedade, por exemplo. E aí eles querem justamente sair desse estado de fome que eles ficam, entende? Porque pessoas assim, elas tendem a se privar de comer. E quando comem, acabam exagerando. Então eu sempre procuro trabalhar em fazer as pazes com a alimentação, em você se relacionar melhor com a alimentação, em você ter uma consciência alimentar, em você conseguir se alimentar sem ter medo, entende? Então eu trabalho muito isso na prescrição sem a restrição. Então, eu procuro trabalhar em você entender que a alimentação, o alimento em si não é seu inimigo, entendeu? E que a gente pode melhorar essa relação, assim dizendo. Então, eu não prescrevo jejum, não estou dizendo que não é benéfico, porque tem vários estudos que, de fato, comprovam, mas eu não acredito nisso. Eu não acabo não trabalhando com isso mesmo. Eu procuro entender a individualidade do meu paciente, entender a fome do meu paciente. Se meu paciente come apenas 3 vezes no dia, é isso que ele vai consumir, contanto que ele tenha todos os nutrientes nessas refeições aí. Mas nunca não trabalho com jejum intermitente. Perfeito. É muito importante, bom saber dessa sua forma de pensar, né? Porque tem muitas pessoas que acham que dá para tratar de forma isolada a nutrição, exercício, a saúde física, a saúde emocional, saúde, né? E é tudo um só, né? A própria OMS define que a saúde não é só estar livre de patologias, mas sim ter um bem-estar físico, bem-estar social e bem-estar Sim, emocional. Então, esse cuidado que você tem com seus pacientes, com certeza vai trazer resultados melhores para eles, não só físicos, né? Mas sim, sim porque emocionais. exato. É o que eu costumo sempre falar. Nutricionista, ele não tem formação em psicologia, mas às vezes a gente vira psicólogo, sabe? Porque a gente entende muito no sentido de ouvir. A gente acaba ouvindo muito o paciente, porque pô, a gente Total. sobrevive, né? A gente se alimenta para sobreviver, para viver. Então, querendo ou não, a alimentação faz parte do nosso dia a dia, da nossa rotina, tá presente ali. Se a gente tá triste, tem gente que acaba descontando na alimentação. Se a gente Desconto. tá triste, tem gente que não come nada, que fica sem fome. Então, a gente precisa ouvir, precisa entender quais são os momentos que o paciente fica daquela forma, o que é que mexe com ele, quais são os alimentos gatilho, né, que ele não pode ver, que ele tem aquela Controle. sensação de compulsão, de que se descontrola. Então, eu gosto muito de trabalhar nessa linha de nutrição comportamental. Eu estou muito na área da esportiva, mas eu também sou muito chegada na área do comportamental, porque é muito importante a gente ter esse ouvido atento, né, paciente, Uhum. sendo paciente com o paciente, assim dizendo. Então, Sim. porque o que muita gente acaba pecando no momento da consulta, no momento que vai procurar um profissional para orientar, é achar que aquele planejamento único ali, que foi dado naquele momento, pronto, você recebeu aquilo, a partir daquilo ali você vai emagrecer. Não. A gente precisa entender que precisa existir um acompanhamento nutricional, precisa entender que não, e normalmente um acompanhamento dura 30 dias, né? Que não são nesses 30 dias que provavelmente você não vai chegar no seu objetivo nesses 30 dias. Então, até você chegar na Sim. sua alta nutricional, é preciso um acompanhamento. É preciso ter uma relação paciente
profissional. Eu digo, costumo dizer aos meus pacientes que a gente forma uma dupla mesmo, sabe? Porque eu tô sempre disponível para eles, para ouvir. Às vezes eles só vêm me comunicar, ó, Nutri, hoje aconteceu isso, já acontece muito, ó, Nutri, aconteceu isso na minha vida hoje. E eu vou sair do plano alimentar, eu vou comer tal e tal coisa. Eu falo, tranquilo, vai lá. Você tá fazendo isso de forma consciente, você tá entendendo por que você tá fazendo aquilo. Contanto que você depois siga seu plano alimentar normalmente, sem se restringir, sem se culpar, sem passar fome. Tranquilo. Olha só, Laís, está quase chegando no fim. Daqui a pouco o Instagram derruba a nossa live. Antes que aconteça, eu quero já te agradecer por ter aceitado o convite, né? Eu que agradeço. Para trazer esse esclarecimento para os nossos seguidores. Eu quero pedir aos meus seguidores que ainda não seguem ela, que sigam, acompanhem o trabalho dela, né? Eu vi agora ainda mais que é de muito valor o conteúdo que ela tem para trazer para nós. Então, eu sugiro a vocês que sigam ela e que se conscientize da importância da gente cuidar da saúde, da gente ter um olho mais apreensivo assim para investir em nós mesmos, né? Investir na nossa saúde, na nossa alimentação, né? E fica com você esses minutos finais para fazer as suas considerações finais. Eu só agradeço. Eu também quero agradecer pelo convite. Eu nunca tinha feito uma live na minha Que vida. Foi a massa! primeira vez que eu fiz uma live. Que Eu massa! confesso Agora que eu você tava... tem a obrigação de continuar, velho. Eu confesso que eu fiquei nervosa, porque eu fiquei, ai meu Deus do céu, eu nunca fiz uma live, como é que vai ser aquela coisa? Porque eu tô acostumada a gravar e postar, né? Eu vejo que eu tô gravando e Sim. aí eu posto. Aqui já é aquela coisa de ao vivo, eu já fiquei um pouco nervosa, mas graças a Deus deu tudo certo. As pessoas interagiram, então eu quero agradecer também a todo mundo que assistiu, a todo mundo que participou, as pessoas que mandaram as perguntas. Quero dizer que aproveitem as festas de fim de ano com moderação. A gente costuma falar, né? Beba com moderação. Com Também. moderação também. Lembrem que as festas são 2 dias, Natal, Ano Novo. Os outros dias vocês tentam manter a moderação, tentam manter o controle, para quando chegar aí em 2021, vocês não inventarem de adiar o plano de 2021 de projeto saudável. Ah, vou deixar para depois. Ó, nem vai ter carnaval em 2021, viu? Então vocês não podem adiar para depois do carnaval, não. Não tem Vocês vão desculpa. precisar tomar uma iniciativa. Então, desejo boas festas para você e para todo mundo que assistiu. Não esqueçam das dicas. Curtam sua família, curtam seus amigos. Quem for ver a família, né? Quem for ver de longe, curta também. Aproveite as refeições. É uma época deliciosa, é uma época com várias maravilhas aí em relação à comida. Então, não se privem, não vá para a ceia focado em se restringir, vá para a ceia focado em aproveitar e curtir aquele momento que é tão importante para a gente. E muito obrigada. Isso aí. Nada. Laís, você não tá vendo os comentários não, né? Não. Tá todo mundo parabenizando, dizendo que a live foi ótima. A Sassami chegou aí, mandou um beijo. Thiago falou que ele só come hambúrguer. Mas o que tá todo mundo falando é que amou a live e tá perguntando quando vai ser a próxima, né? Oxe, bora marcar. Só Vamos marcar, marcar com sim. Eu certeza. tava conversando com a Laís assim, que o meu projeto, né, o Power Fight Fit, tem só exercício por enquanto. Eu falo de alimentação muito pouco, mais da minha vivência assim, do que o meu nutricionista passou, né, e tal. E a gente tá vendo aí se vem com mais, não só mais lives, mas com mais novidades para vocês, né? Com conhecimento agregado tanto de exercício quanto de nutrição, né? E que bom que vocês gostaram. Hoje foi Sim, que um precisa alinhar termômetro lado a muito bom, lado. né? Todo mundo gostou aqui. É. Sim. Então, tamo junto. Muito Obrigada, obrigado pessoal. mais uma vez. Obrigada, Fagda. Tamo Agradeço a todos junto. vocês que participaram. Eu queria que você tivesse visto, mas muita gente participou, muita gente parabenizou, minha cunhada, a galera daí de Salvador, né? Então, a gente vai sim mais. Você tá de parabéns pela primeira live, então vamos continuar Obrigada. fazendo aí. E estimulo você fazer também, você fazer no seu perfil, né? Para que Claro, os porque gera uma seus interação legal, seguidores né? sejam mais conscientes. Sim, Sim. sim. Então, tamo junto, gente. Seja um power, né? Treinem e não exagerem no final do ano, valeu? Tamo Boas junto. festas. Fiquem com Tchau, Deus. tchau. Abração. Tchau.